Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu começo essa edição falando de economia e, aliás, com uma boa notícia. O Brasil abriu mais de 278 mil vagas de trabalho com carteira assinada em agosto. Os dados são do Cadastro Geral de Desempregados e Empregados e foram divulgados nesta quinta-feira. O resultado no mês passado, que ficou acima da expectativa de criação líquida de 268.700 empregos, é fruto de 2.052.000 admissões e 1.763.000 desligamentos. Com o resultado, o estoque de empregos formais no país atingiu 42.500.000, o maior resultado para agosto da série com ajustes iniciada em 2010. Houve saldo positivo de vagas em todos os setores no mês passado, com destaque para serviços, com abertura de 141.113 postos. Houve criação de 52.760 empregos formais na indústria, 41.886 no comércio, 35.156 no setor de construção e 7.724 na agropecuária. Houve saldo positivo de vagas em todos os setores no mês passado, com destaque para serviços, com abertura de 141.113 postos. Houve criação de 52.760 empregos formais na indústria, 41.886 no comércio, 35.156 no setor de construção e 7.724 na agropecuária. E olha, um alerta importante para você agora, consumidor. A taxa de juros do cartão de crédito chegou a quase 400% ao ano no mês de agosto e contribuiu ainda mais para o aumento do endividamento do brasileiro. A repórter Jaqueline Fonseca traz para a gente agora mais detalhes. O relatório de estatísticas monetárias divulgado pelo Banco Central nesta quarta-feira revelou que nos últimos 12 meses o volume de contas para as famílias brasileiras pagarem aumentou 5%. Com isso, o endividamento passou para 53%. É uma conta de 5 trilhões de reais que inclui pessoas físicas e jurídicas, que são os trabalhadores por conta própria que abrem pequenas empresas. Segundo o relatório do Banco Central, o aumento é reflexo da política monetária do país, de aumento da taxa de juros para controle da inflação. A média dos preços está em queda, mas os empréstimos ficaram mais caros e difíceis de quitar. A procura por empréstimos não para de aumentar. Foi 23% maior em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A gente muda de assunto agora para falar de saúde e, aliás, trazer uma esperança para muita gente. Isso porque um estudo apontou que um medicamento para Alzheimer produziu resultados positivos. Nos testes, o produto retardou o declínio cognitivo dos pacientes. Acompanhe. Um medicamento experimental para Alzheimer, fabricado em parceria por uma empresa japonesa e outra norte-americana, retardou o declínio cognitivo e funcional durante os testes realizados em pacientes nos estágios iniciais da doença. A informação foi divulgada pelos fabricantes, que consideram o resultado uma vitória potencialmente rara. Vários fabricantes de medicamentos já tentaram e falharam na busca por tratamentos eficazes contra a doença, que afeta cerca de 55 milhões de pessoas em todo o mundo. Um avanço também seria um grande impulso para estudos semelhantes conduzidos por outros laboratórios. A droga lecanemab retardou o progresso da doença em 27% na comparação com o placebo, atingindo o objetivo principal do estudo e oferecendo esperança para pacientes e famílias ansiosos por um tratamento eficaz. De acordo com a Associação de Alzheimer, pesquisadores correm agora para conter a progressão da enfermidade. O número de norte-americanos que vivem com a doença deve dobrar para 13 milhões até 2050. Vamos falar agora da guerra na Ucrânia. O governo da Finlândia anunciou que vai fechar as fronteiras para os russos com visto de turismo. A decisão foi tomada por causa do aumento na quantidade de viajantes que, na verdade, querem fugir da guerra na Ucrânia.
A ordem de mobilização parcial lançada por Moscou provocou um aumento expressivo nas entradas nos países vizinhos e o aumento de entradas na Finlândia teve um impacto significativo na decisão. Kiitos ja hyvät tiedotusvälineiden edustajat ja hyvät katsojat. O governo tomou a decisão de restringir severamente os vistos de turismo para russos. As restrições entram em vigor na sexta-feira e vão durar até novo aviso. A decisão busca prevenir a atual situação de turismo de russos para a Finlândia relacionada à passagem na fronteira. Nykytilanteessa venäläisten turismi Suomeen ja siihen liittyvä kauttakulku Suomen kautta. O chanceler finlandês também afirmou que os referendos de anexação em territórios ucranianos e os vazamentos nos gasodutos do Mar Báltico aumentaram as preocupações. A Finlândia se alinha assim com a decisão adotada no início de setembro por Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia, os Estados-membros da União Europeia que fazem fronteira com a Rússia. A medida estava em discussão há algum tempo devido às significativas travessias de turistas russos durante o verão do Hemisfério Norte que causaram polêmica no país nórdico. Helsinki reconheceu que a decisão pode levar a um aumento dos pedidos de asilo e das tentativas de cruzar ilegalmente a fronteira. E eu continuo falando das notícias internacionais. Olha só, a certidão de óbito da Rainha Elizabeth II diz que a velhice foi a causa da morte. A monarca faleceu no dia 8 de setembro, aos 96 anos. Após 70 anos de reinado, Elizabeth II morreu no castelo escocês de Balmoral. O falecimento foi anunciado pelo Palácio de Buckingham às 6h30 da noite no horário local, mas a primeira-ministra Liz Truss, que havia acabado de assumir o cargo, pode ter sido informada antes. A certidão foi assinada pela princesa Anne, filha de Elizabeth II, que acompanhou a soberana em suas últimas horas. O filho mais velho, agora rei Charles III, chegou a Balmoral ao meio-dia. Os outros filhos, Andrew e Edward, assim como o neto William, chegaram apenas no início da noite. Harry chegou ainda mais tarde. Na certidão, o endereço citado é o Castelo de Windsor, onde Elizabeth II passou a maior parte do tempo desde o início da pandemia da Covid-19. A última aparição pública dela foi em 6 de setembro, quando encarregou a nova primeira-ministra Liz Truss de formar um governo. Vamos falar de futebol agora. Faltam 52 dias para a Copa do Mundo. E o Leonardo Félix, o nosso comentarista de esportes, apresenta o boletim Esquenta Catar 2022. Hoje vamos relembrar o Mundial de 1998 na França. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da Copa de 1998, realizada na França. Pela primeira vez, a Copa do Mundo teve 32 seleções. Também de forma inédita foi utilizada a regra do gol de ouro. Quem marcasse durante a prorrogação decretava o fim da partida e saía com a vitória e a classificação para a próxima fase. O maior exemplo da aplicação da nova regra foi o jogo das oitavas de final entre os donos da casa e o Paraguai, que terminou com gol de Blanc. Nesta edição da Copa, a França se sagrou campeã mundial pela primeira vez, com um time sólido, além de contar com o apoio da torcida local e com a genialidade de Zinedine Zidane. Zizou foi o grande nome da final, marcando 2 gols nos 3-0 contra o Brasil, na partida que ficou na história pela ausência de última hora do atacante Ronaldo, que passou mal na concentração. É isso aí, faltam 52 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. É isso aí, Léo. Mais uma vez, muito obrigado. E amanhã tem mais Boletim Esquenta Catar 2022 em nossa programação. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais.